Shalom, shalom, mulher de Deus, mulher sábia, mulher posicionada. Vamos que vamos, iniciando o mês de abril com a live poderosa em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez para exaltar e bendizer o nome desse Deus que é vivo, que é digno de toda glória, de todo louvor. E eu já quero declarar sobre a sua vida: não vai terminar assim, não vai acabar assim, porque Deus, Ele tem mais para você. Ele tem mais para você nesse tempo, aleluia. Se apropria das bênçãos do Eterno para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vinda, você que está chegando à live agora, em nome do Senhor Jesus. Avancemos em nome do Senhor Jesus nesse tempo profético, para que nós possamos viver o melhor de Deus. Deus, Ele tem coisas melhores e maiores para mim e para você. Em nome do Senhor Jesus, louvado e exaltado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Estamos aqui também chegando agora, entrando no YouTube. Glória a Deus, sejam todas bem-vindas. Shalom, shalom, mulheres de Deus, mulheres sábias, mulheres posicionadas. Temos tempo de Deus para viver nesse tempo e estamos aqui em nome do Senhor Jesus para declarar um tempo novo, um tempo de vitória ao Senhor, para a glória do Eterno. Já clica no aviãozinho aí, já vai compartilhando em nome de Jesus. Começa aí o mês de abril já compartilhando, porque temos muito ensinamentos para entregarmos nessas lives em nome do Senhor Jesus. Serão 30 dias em que nós estaremos aqui consagrando ao Senhor, declarando, santificando esse tempo, porque Deus, Ele tem mais para mim e para você, em nome do Senhor Jesus. Deus eterno, Deus justo, Deus poderoso, Pai de amor e de justiça, nós estamos aqui, Pai amado, nesse momento na Tua presença, nos colocando diante de Ti, Senhor, consagrando e dedicando a Ti um mês de abril, em nome de Jesus. Recebe, Deus, as primícias, meu Senhor, desse mês, recebe as primícias desse tempo, meu Pai. Nós reconhecemos que Tu és o Senhor do tempo, nós declaramos, meu Pai amado, em nome de Jesus, que nesse terceiro dia, Senhor, do mês de Nissan, nós estamos aqui para declarar, Pai, coisas maiores nós viveremos, pois o Senhor é o Deus do tempo e das estações, o Senhor é o Deus da nossa casa, o Senhor é o Deus da nossa família, Senhor. A Tua palavra diz, ó Deus, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, Senhor. E nesse mês nós queremos declarar que nós viveremos debaixo da Tua vontade, debaixo da Tua cobertura, sabendo, meu Pai, que os dias são maus, grandes são os ataques do maligno, Senhor, para que nós não avancemos, para que nós não conduzamos os nossos filhos ao centro da Tua vontade, meu Senhor. Mas nós estamos aqui declarando, Senhor, que o inimigo é um derrotado, ele é um mentiroso, e em Ti, Senhor, nós somos mais do que vencedoras por aquele que nos amou. Declaramos agora essa verdade em nome de Jesus. Em Ti nós encontramos refúgio, em Ti nós encontramos proteção, e por isso nós nos levantamos em oração e em jejum como mães sábias, como mães posicionadas, meu Senhor, para guerrear espiritualmente pela nossa casa, pelos nossos filhos nesse mês, em nome de Jesus, declarando que coisas maiores nós viveremos, Senhor. Os nossos filhos viverão coisas maiores, meu Senhor, porque Tu és Deus poderoso para fazer infinitamente mais, e debaixo desta verdade nós nos colocamos agora, meu Senhor. Eu oro agora, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, por cada mãe, Senhor, em nome de Jesus, por cada mulher, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, eu clamo, Senhor, agora, fortalece cada mãe deste propósito nesse tempo, Senhor, que nós sejamos, meu Pai, mulheres sábias, cheias do Teu Espírito, guiadas, meu Senhor, pelo Teu discernimento, revestidas da Tua armadura, em nome de Jesus. Nos ensina, Senhor, a sermos exemplo, assim, Pai amado, para os nossos filhos, Senhor, para que nós possamos, meu Pai, andar segundo a Tua vontade, meu Senhor, direcionando os nossos filhos e mantendo a Tua palavra viva em nosso coração, ó Deus, e consequentemente em nosso lar. Meu Pai, nós ativamos a Tua verdade sobre nós, Senhor, como mulheres sábias, como mulheres virtuosas, meu Senhor, que somos. Nós edificaremos, meu Pai, a nossa casa, porque, Pai amado, a tola vai derrubar com suas próprias mãos, mas nós faremos diferente. Nós estamos aqui pelo conhecimento da Tua verdade, meu Senhor, para viver,
viver, Deus eterno, debaixo do teu propósito. Deus, dai-nos bênção, dai-nos graça, para que nós sejamos, meu Pai, mãe segundo o teu coração, para que nós venhamos entregar os nossos sonhos e preocupações diante do teu altar, confiando, Pai Santo, que o Senhor está controlando todas as coisas. Oramos agora declarando a tua bênção, meu Senhor, sobre os nossos maridos, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que eles sejam sacerdotes nos lares, homens tementes e fiéis a ti, cheios do teu Espírito. Levanta esses homens, meu Senhor, para junto conosco, Senhor, criar os nossos filhos no temor da tua palavra, protegendo, meu Senhor amado, os nossos filhos como um telhado protege uma casa. E assim declaramos também, Pai Santo, que neste mês de abril os nossos filhos estão cobertos debaixo do sangue de Jesus. Nós declaramos que os nossos filhos pertencem ao Senhor Jesus e nenhum ataque do inimigo, Senhor, prevalecerá contra eles. Em nome de Jesus, que eles venham conhecer a tua verdade, meu Senhor, e andar, Pai amado, conforme ela, meu Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro agora aberto, Pai amado, esse mês, em nome de Jesus, essas lives que estão aqui, Pai Santo, para declarar o teu governo acima de todas as coisas, que os nossos filhos sejam libertos, Pai, em nome de Jesus. Vai trazendo proteção aos primogênitos, meu Pai, nesse tempo profético, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Ah, meu Senhor amado, declara agora o sangue de Jesus sobre toda a casa, Senhor, sobre cada porta. Nós abrimos a porta agora, Pai, do quarto dos nossos filhos e te convidamos. Vem, Jesus, entra conosco, Senhor, entra conosco, meu Senhor, porque nós precisamos de colocar as coisas no devido lugar, meu Senhor. Estamos aqui como Neemias, meu Pai, como Neemias, para que possamos estar restaurando as portas da nossa casa nesse tempo profético, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado e exaltado seja para todos sempre o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito e exaltado para sempre seja Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Shalom, shalom, mulher de Deus. Shalom, mulher sábia. Shalom, mulher posicionada. Vamos que vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, declarando um tempo de vitória, um tempo do favor do Eterno sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que venhamos viver debaixo do favor do Eterno nesse tempo profético, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para começarmos o mês segundo o calendário gregoriano, sabendo que nós já iniciamos esse mês, né? Já estamos no terceiro dia, mas glória a Deus por todas as coisas, porque também nós estamos aqui debaixo da bênção do Senhor. E eu quero falar para você que hoje nós damos início aí a 30 dias de cura e de libertação dos nossos filhos. E se você é uma mãe que deseja ver a transformação na vida dos seus filhos, essa jornada é exclusiva para você. Eu não quero que você perca uma live, porque durante esse mês nós vamos aprender estratégias espirituais para lutar pelas nossas crianças e pelos nossos adolescentes e, por que não dizer, pelos nossos jovens. Assim como também pelos filhos adultos, né? Mesmo aqueles que já estão casados. Mas o casado, ele recebe uma cobertura do pai e da mãe, sim, de oração, mas é uma cobertura diferente porque ele já cumpriu o propósito, já avançou, já foi para a sua casa. Mas eu quero trazer aqui, antes de eu falar propriamente do tema da live, eu quero fazer aqui rapidamente com você uma introdução falando um pouco sobre o planejamento para esse mês de abril, para que você já esteja atenta, em nome de Jesus, do que vai acontecer. Nós sabemos que esse mês, o mês bíblico, é o mês de Nissan, só que quando for chegar lá uma determinada data do mês de abril, vai mudar de mês, porque nós estamos também seguindo o calendário bíblico. Então, biblicamente, no mês de abril vai ser o mês de Nissan, que começou no finalzinho de março, né? E vai entrar também o mês de Iyar. Então vamos focar no mês de Nissan, que é o mês em que nós estamos agora, biblicamente falando. Então é um tempo aqui profético que fala sobre louvor, sobre liderança e também sobre discernimento dos tempos. Em nome de Jesus, entenda isso. Esses 2 meses aqui que eu falei para vocês, tem as tribos que representam esse mês. A primeira é a tribo de Judá, que representa o mês de Nissan, que fala sobre louvor, governo espiritual e sobre autoridade. E o mês de Iyar vai ser referente à tribo de Issacar. A tribo de Issacar vai falar sobre entendimento dos tempos, vai falar sobre sabedoria e também sobre estratégias. Olha o quanto é precioso você viver de acordo com o favor do Senhor, de acordo com a palavra de Deus. E como vocês sabem, nós estamos em um detox espiritual, e esse detox segue a metáfora de uma casa em que cada cômodo representa uma área da vida, e todos os meses
nós estamos falando de um tema específico sobre os cômodos da casa, sobre as áreas da vida. E esse mês nós vamos aqui, já oramos, convidando Jesus para entrar conosco no quarto dos nossos filhos. Por quê? Aceitamos Jesus, convidamos ele entra pela porta da sala, né, a porta do nosso coração, e aí às vezes a gente fica só por isso mesmo, deixa Jesus lá sentado na sala e tal, e vai de domingo em domingo, dá um chazinho para Jesus, um cafezinho, e depois esquece dos demais cômodos. Não, aqui nós estamos aprendendo a fazer diferente, nós estamos vivendo com Jesus em toda a nossa casa, para a glória do Deus Todo-Poderoso. E eu quero já dizer a você que Jesus hoje, ele já está sendo convidado por mim, e você também abra a porta do quarto dos seus filhos e diga: vem Jesus, vem sobre esse quarto. Então durante esse mês nós vamos focar na cura e na libertação dos nossos filhos. Então, como parte desse processo que nós estamos vivendo no detox espiritual, Deus está nos convidando a fazermos uma faxina física, emocional e espiritual no quarto dos nossos filhos. E o que isso significa? Significa que nós vamos tirar objetos de coisas que não glorificam ao Senhor no quarto dos nossos filhos. Significa dizer que vamos ungir, vamos orar no ambiente, vamos declarar a presença do Senhor, vamos ensinar aos nossos filhos sobre a importância de um espaço consagrado exclusivamente para o Senhor. Vamos também declarar sobre os nossos filhos a bênção e o favor do Eterno. Vamos receber instruções de como ser mães sábias e posicionadas a serviço do reino de Deus, para trazer proteção, cobertura e direção estratégicas para os nossos filhos, em nome de Jesus. Então, como mudamos aqui um mês, mudamos o ciclo, mudamos a estação também, estamos na estação da primavera. Então, o ciclo do tempo de Deus que nós vamos trabalhar esse mês são as oportunidades e a perseverança. Então, eu quero dizer para você que esse é o tempo de você agarrar essas oportunidades, para que você possa ensinar os seus filhos a andar com Deus, ensinar os seus filhos a andar no caminho do Senhor, e você junto com ele trilhar esse caminho. Então talvez você aí já tenha enfrentado vários desafios, mas eu quero dizer para você que esse é um mês para você perseverar. Persevere na intercessão, persevere no posicionamento, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a sua história só vai mudar se você perseverar até o fim. E se lembre que diante de uma grande oportunidade que Deus está te dando, o inimigo ele vai te trazer tantas tentações para tirar você do propósito, mas aqui já está dizendo: Deus te dá a oportunidade, então persevere, porque a tentação vai vir, o desânimo vai vir, mas você vai até o fim, em nome de Jesus. Então eu tenho aqui o foco das atividades desse mês, que será investir na cura e na libertação dos filhos, educar os filhos com disciplina e com amor, treinar esses filhos para cumprir o propósito de Deus. Nada desse negócio de criar filho para o mundo. Primeiro que filho não se cria, filho se treina. A sua casa é um centro de treinamento. Eu quero que você entenda isso, em nome de Jesus. A sua casa é um centro de treinamento. Coloque logo isso aí na sua cabeça e se posicione nisso, em nome de Jesus. Esse negócio de você cria algo para depois você ficar com ele o tempo todo, porque você se apega àquilo que você cria. Mas eu quero dizer que você não cria nada. Jesus Cristo, ele já criou. O Pai Celestial, ele já nos criou para cumprir um propósito. E agora ele disse: ó, você foi criado, você é a menina dos meus olhos. Agora você vá lá e treine filhos, lance filhos como flechas na mão de um valente. Treine filhos para cumprir um propósito. Então você não cria filho para o mundo, tem esse negócio de criar filho. Não, você treina os filhos para... Não tem esse negócio de criar filho para o mundo, tá? Tem umas falas aí que são umas crenças limitadoras, e você precisa romper com isso, bloquear isso em nome de Jesus. Travar com essa mentalidade, ser renovada. E hoje nessa live eu já estou querendo trazer aqui renovação pela palavra na sua mente, para você entender que não tem essa de você dizer que você cria filho para o mundo. Tá repreendido em nome dos três. Vou falar logo assim. Porque esse negócio de a mãe dizer que cria filho para o mundo, para quê? Para se perder no mundo? Nós estamos no mundo, mas nós não somos dele. E por que a gente quer
criar os nossos filhos para o mundo. Olha que fala, sem lógica. Nós treinamos filhos para cumprir o propósito do eterno. Mude essa fala em nome de Jesus. Vamos também focar aqui em fortalecer os laços familiares, entendendo que nós estamos na estação da primavera e a primavera representa exatamente isso, renovo e crescimento. E o mês de Nissan está falando de um novo tempo, de novas oportunidades. Então Deus, ele vai restaurar aquilo que parecia perdido na vida dos seus filhos. Se você crê nisso, você toma posse dessa verdade e viva isso. Então você precisa entender que Deus, ele tem um chamado para você nesse tempo. Esse é um tempo em que Deus chama você para você ser uma intercessora pela vida dos seus filhos. Ele quer que você reconheça as promessas sobre a sua descendência e que você tome posse delas em nome do Senhor Jesus. Esse é um tempo de oração, esse é um tempo de louvor e de posicionamento em nome do Senhor Jesus. Entenda isso. E você que chegou aqui e você que ainda não é mãe, já vai começando aí a ser treinada, porque aqui é um centro de treinamento para que você coloque em prática dentro da sua casa. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Olha que privilégio tem você que ainda não é mãe, você que não deseja ser mãe, porque tem mulheres que não desejam, tem outras que não podem, tem vários motivos. Eu profetizo em nome de Jesus que mulheres aqui que não podem, se é desejo do coração de vocês, vocês vão gerar em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, tá? E eu quero também que você entenda algo. Você é preciosa. Então você é uma tia, você é amiga de uma mulher que tem filhos, então você também está aqui para ser treinada, porque você tem que multiplicar esse conhecimento em nome de Jesus. Olha só, mulheres intencionais fazem isso, ó. Gi já chegou, ó. Se eu tô criando, cadê? Aqui, pulou. Se eu falei isso, um dia eu anulo essa fala. Tô criando meus filhos para viver o propósito de Deus, é isso mesmo. Treinando os filhos para viver o propósito do Senhor em nome de Jesus. É isso mesmo, amadas. Vamos compartilhar em nome do Senhor Jesus. Eu abri aqui o YouTube, mas parece que deu uma travada aqui na câmera e tá aqui dando problema. Mas vamos continuar. Não vai pro YouTube não, fica aqui comigo em nome do Senhor Jesus, que o YouTube tá precisando se converter. Eita glória! Então eu quero falar aqui também para vocês sobre os principados que já estão, na verdade, em atuação nesse mês de abril. Porque você sabe que o maligno, ele é intencional. Você tem sido ensinada sobre isso aí, você precisa entender. Então, já que você sabe aqui que, da parte de Deus, o mês de Nissan, então para nós aqui o mês de abril é um tempo de oportunidade, um tempo de perseverança, você também precisa estar atento aos ataques que o inimigo vai trazer. Tudo isso para quê? Para tentar impedir as bênçãos do Senhor, a libertação e a cura dos seus filhos. Então você precisa entender, tem dois principados em ataques aqui, eles são os principais, mas eu quero que você se lembre que os principados, eles atuam como potestades, eles não trabalham isoladamente. Lógico que tem sempre um ou outro que vai estar mais à frente naquele período que é favorável para eles, entenda isso aqui, mas você precisa saber que todos estão combatendo contra a sua casa, contra você, e você, sendo uma mulher sábia e posicionada, você vai resisti-lo pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Nergal é o Deus da guerra. Se você for olhar lá para o signo do zodíaco, você vai ver lá Áries. Esse é o tempo que o mundo está dizendo que é do signo de Áries. Quem é Áries? O Deus da guerra. Vá pesquisar para você ver. Então, na Bíblia, Áries se chama Nergal. Você sabia disso? Está escrito na palavra. Então, estou sempre trazendo aqui para você, Nergal, ele vai atuar diretamente contra a unidade familiar. Por quê? Porque ele vai trazer guerra. E o que é que guerra traz como consequência? Morte. Então, o anjo da morte está liberado nesse tempo para trazer morte e destruição sobre os filhos. Mas nós estamos aqui para rejeitar, para combater e para gerar vida em nome de Jesus. Então, Nergal, ele vai tentar trazer nesse tempo rebeldia, desobediência e principalmente conflitos entre pais. Para quê? Para que os pais percam as estribeiras,
para que o pai reajam e ajam na carne, sem direção do Senhor, sem o domínio próprio, sem o fruto do Espírito. Então vai trazer o que? Confusão, porque vai trazer guerra, briga. O inimigo ele vem fazendo de uma forma para que o filho desonre o pai e para que o pai não equilibre suas emoções e ajam ironicamente, iradamente contra os seus filhos, porque a Bíblia vai falar sobre os filhos honrar os pais, mas também vai falar sobre os pais não serem iracundos com os filhos, não serem violentos, não serem irados, não provocar a ira dos filhos. Então vai ter que ter um equilíbrio. A palavra equilíbrio se encaixa aqui como exatamente o domínio próprio, o fruto do Espírito na relação entre pais e filhos. Então o objetivo de Nergal, o objetivo de Ares, do Deus da guerra, é o que? Instaurar um ambiente de guerra dentro da sua casa, onde pais e filhos vão se tornar adversários ao invés de aliados. Você precisa estar atenta a isso aqui. Então, como que vai vir esses ataques intensos aqui em crianças e em adolescentes? São filhos desrespeitando pais. Você já viu que tem fases que parece que os filhos estão mais atacados? Você já viu? Vocês já prestaram atenção? Eu já prestei. Tem fase que só Jesus na causa, que os filhos ficam mais desafiadores, desafiam a autoridade, se tornam mais agressivos. Esse é o tempo aí. Esse é um tempo propício aí para os ataques do maligno sobre os nossos filhos. Aí ele começa a trazer discussões constantes dentro de casa, trazendo divisão, trazendo desunião. Lembrando que eu estou falando aqui em relação aos filhos, mas esse principado, ele atua contra toda a família, é contra todo o mundo. E você precisa ter discernimento disso, em nome do Senhor Jesus. Ele vai trazer ataque na mente dos filhos, ele vai levar os filhos a rejeitar a correção, a rejeitar a disciplina, mas em nome de Jesus Cristo, ele já está sendo destronado hoje, porque a verdade vai destroná-lo, em nome de Jesus, porque você vai colocar em ordem a sua casa, em nome de Jesus. O outro Deus, a outra entidade, o outro principado que age também nesse tempo é Astarote, que é a deusa da sedução e a deusa da idolatria. Lá no zodíaco é conhecido como touro, tá? Então, entenda que Astarote, ele vai... Gente, eu estou usando nomes aqui bíblicos, tá? Bíblicos. Às vezes nós não sabemos esses nomes, muitas vezes eles são diferenciados, eles são diferentes em regiões, mas são os mesmos principados. Eles só atuam de forma diferente em regiões. É igual como a gente tem em nossas regiões, poucas coisas que aqui se chama de uma coisa e aí onde você mora se chama de outra, e é a mesma coisa. Você está entendendo? É desse mesmo jeito. Então, como é que a Astarote, ela vai atuar, essa deusa, né, de sedução e idolatria, atua? Ela atua no aprisionamento emocional, sexual e espiritual, porque ela é a deusa da sedução, para seduzir em todos os aspectos, não apenas sexual, os filhos. Então você entenda que o objetivo dessa entidade aqui é afastar os nossos filhos de Deus por meio dos vícios, das distrações, do materialismo. Então essa entidade, ela trabalha para que os filhos busquem satisfação nos prazeres do mundo, ao invés de satisfação no Senhor. Então tem ataques intensos também aqui em crianças, jovens e adolescentes, através de exposições a conteúdos imorais que moldam a mentalidade deles desde cedo. Você está vendo isso acontecendo sobre a terra? Laços de almas sendo criados por influências erradas, amizades, músicas, entretenimentos. Então olha quantas coisas. Crescente dependência da tecnologia por causa da sedução. A tecnologia seduz, sedução, tecnologia, jogos, redes sociais, como forma de quê? De seduzir a alma, de anestesiar a alma, e pela desvalorização da vida espiritual e rejeição aos princípios da santidade. Então você vai ver que quando a criança, ela não é instruída no caminho, ela tem maior interesse pelas coisas, os prazeres do mundo, do que pelos prazeres da presença do Senhor. E mesmo nós fazendo, porque eu vejo que é uma luta diária, nós estamos ali todos os dias orando, ministrando, discipulando o coração dessa criança. Gente, é uma dificuldade que nós temos encontrado para o evangelho entrar no coração dos nossos filhos. Por causa de quê? De toda essa pressão espiritual, toda essa barreira espiritual. E aí você vai vendo que os ataques vêm com muito
muito mais força para exatamente trazer esse bloqueio. São barreiras que o inimigo tem levantado e é pela intercessão que nós vamos vencer isso em nome de Jesus. Então nós já vamos começando hoje, já estou desafiando vocês, as amadas aí, as líderes do grupo de intercessão já estão se mobilizando. Vamos entrar com toda a força, minhas amadas, em nome de Jesus, na intercessão pelos nossos filhos, porque a intercessão é a forma de nós protegermos os muros das portas dos quartos dos nossos filhos, para que as portas dos quartos dos nossos filhos não sejam derrubadas, em nome de Jesus. Então, dentro de tudo que eu falei aqui, o que é que isso significa? Esse é um mês estratégico para você que é mãe se levantar como intercessora. Você que não jejuma pelos seus filhos, passe a jejuar. Você que não ora no quarto com seus filhos, passe a orar. Você que não faz devocional com seu filho, passe a fazer. Nem que seja lendo um versículo. Seja intencional nisso, em nome de Jesus. Não é tempo de você baixar a guarda, mas é tempo de você intensificar tanto a oração quanto a vigilância sobre os seus filhos. E nós queremos aqui lembrar para você, eu quero lembrar para vocês que nós trabalhamos dentro dessa perspectiva, o detox espiritual. Ele trabalha liberando bênçãos pela palavra, através da palavra. A palavra de Deus libera essa bênção sobre nós. Então, trazendo as bênçãos das tribos de Israel, porque nós entendemos que há um tempo profético, e se Israel é o relógio de Deus que aponta para a última hora, eu tenho que saber onde foi que começou Israel. Israel começou em Jacó. Jacó teve seu nome mudado para Israel, e foi de Jacó que a nação de Israel nasceu. Na verdade, foi de Abraão. Por que foi de Abraão? Porque Abraão é o quê? O avô de Jacó. Então, olha só o quanto que as coisas começam a fazer sentido. Vamos olhar para essa tribo, porque tem modelo que o Senhor já estabeleceu desde o comecinho, e nós perdemos as coisas porque nós não conhecemos a verdade que vai nos trazer libertação. Então, para cada ataque, porque o inimigo tem ataque, só que Deus libera bênçãos espirituais. A Bíblia diz que tem uma árvore no céu em que todo mês um fruto é derramado, frutos de bênçãos. Só que o inimigo vem para comer. Exatamente, ele já faz isso pelo calendário distorcido. Então tem bênçãos espirituais para que nós possamos liberar sobre os nossos filhos. E quais são as bênçãos aqui nesse mês? Através da tribo de Judá, nós liberamos sobre os nossos filhos uma liderança e vitória. Através de quê? Do louvor. Então, autoridade espiritual, coragem para os nossos filhos vencer os desafios. É isso que você tem que profetizar. Você precisa ser intencional a orar pelos seus filhos nesse mês, em nome de Jesus. Todos os meses. Pegue a essência disso aqui, pegue as bênçãos desse mês e vá orando sobre cada departamento da sua vida, de acordo com a bênção que está liberada sobre esse mês. Seja sábia, seja intencional em nome de Jesus. Declare sobre o seu filho que ele tem um coração de adorador, e declare influências positivas sobre ele. Declare proteção e abertura de portas espirituais vindas da parte do Eterno. A tribo de Issacar tem aqui uma unção de sabedoria, de discernimento e de estratégias. Então você vai orar para que o seu filho tenha inteligência, estratégia e direção profética. Você vai orar para que o seu filho tenha força para o trabalho, força para a prosperidade. Ah, mas ele é um bebê. Ore, comece a orar desde agora. Declare sobre ele que ele é fiel à palavra, que ele tem discernimento espiritual. É você que tem que fazer hoje isso, porque amanhã vai ser o seu filho que vai cuidar de si quando ele estiver adulto. Mas se ele não tiver uma boa base agora, ele pode se perder no meio do caminho. Então declare tudo isso aí sobre os seus filhos, que eles serão líderes. Eles não serão seguidores, eles serão líderes. Eles nasceram para liderar suas próprias vidas em primeiro lugar, e também Deus vai colocá-los como autoridades em diversas instâncias da sua vida. Declare que eles terão discernimento para escolher aquilo que é certo. Declare que nem o laço do inimigo prosperará sobre a vida deles, em nome de Jesus. Agora deixa eu falar algo aqui para vocês que é muito importante. Tem um ataque específico nesse tempo, que são os ataques para os primogênitos. Você precisa entender isso aqui, porque se você é um primogênito, você também precisa romper com isso na sua vida, em nome de Jesus. Esse é um mês aqui de intensos ataques espirituais sobre os primogênitos. Por quê? Porque os primogênitos, eles carregam pela Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, eles carregam uma bênção dupla. Eles carregam uma chamada especial sobre as suas vidas. Então, por isso que o inimigo odeia a primogenitura, e ele tenta, desde os tempos bíblicos, destruí-los, desviá-los e enfraquecê-los espiritualmente. Qual foi o primeiro filho
que Satanás atacou no Éden. No Éden não, que já tinha saído do Éden. Lá no início de tudo, o primeiro filho de Adão e Eva, qual foi? E qual foi o que ele mais atacou? Olha só, qual foi o que ele atacou? O primeiro ataque veio sobre quem? Porque o primogênito é a primícia do casal. É a primícia. Então, o primeiro filho, ele precisa ser santificado. Você está entendendo? O diabo, ele perseguiu Caim de um jeito, fazendo ele pecar. Pecou matando o seu próprio irmão. Então, você vê como é que as coisas acontecem? Preste atenção aí, em nome do Senhor Jesus. Preste atenção. Ele matou o seu irmão Abel. Então, é por isso que o inimigo tenta, de todas as formas, desviar, destruir e enfraquecer espiritualmente. Vamos falar aqui sobre a primogenitura, que eu tenho que contextualizar o dia primeira live. Eu tenho que contextualizar para que você saia daqui com a sua mentalidade já forjada. E nós já estamos falando do tempo, porque você tem um poder nisso tudo aqui. Quando você ora e jejuma sobre os seus filhos, você tem discernimento. Olha, não adianta jejum e oração sem conhecimento da palavra de Deus. Porque você vai orar errado, você vai jejuar errado. Então, essas três coisas caminham junto: jejum, oração e palavra. Fechou. É isso aqui. Então, presta atenção aí. Na Bíblia nós vemos que os primogênitos sempre estiveram no centro de grandes disputas espirituais. Vamos lá. Gênesis 4, versículo 8. Caim e Abel, como eu já falei. O primogênito Caim, ele foi dominado pelo ciúme e pelo pecado. Olha só. Esaú e Jacó. Esaú fez o quê? Lá em Gênesis 25, versículo 29 a 34, conta a história. Esaú desprezou a sua primogenitura e vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Olha só que forte isso. E os primogênitos do Egito, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 29. Para que melhor? Aqui é a base de tudo. Porque foi exatamente nesse tempo, nesse mês de Nissan, nesse período do mês de Nissan, em que os primogênitos do Egito foram atacados. Então foi quem? O anjo da morte. O anjo da morte associado ao deus Nergal. Feriu os primogênitos egípcios, lógico, com a permissão do Senhor. Por que com a permissão do Senhor? Por causa do pecado. O pecado faz com que Deus permita ataques espirituais. Porque Deus não vai trazer proteção se você está fora do princípio. Gente, a única forma de trazer proteção para a sua vida e para a minha vida é nós vivermos de acordo com a palavra de Deus. O viver os princípios da palavra nos traz proteção, nos traz cobertura. É isso que nós temos que entender. Então o anjo da morte feriu os primogênitos egípcios, mas olha que milagre poderoso: aqueles que estavam debaixo do sangue do cordeiro foram protegidos. O Senhor avisou aos seus escolhidos aquilo que iria acontecer, e o Senhor disse, olha, antes o Senhor disse, já no preparo da Páscoa, porque tem palavra profética nisso aqui também, o Senhor disse assim, olha, o anjo da morte vai passar à meia-noite. E o que é que vocês têm que fazer? Eu espero que vocês estejam todos prontos, com suas portas marcadas pelo sangue, porque quando o anjo da morte passar, aonde tiver o sangue do cordeiro, a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte não tem poder, não tem autoridade para entrar. Você está vendo a importância de você marcar a casa, a porta do seu quarto, a porta do quarto dos seus filhos, a porta da sua casa com o sangue do cordeiro? Entenda isso aí, em nome de Jesus, só para contextualizar tudo isso aqui para vocês. Então, os primogênitos, eles carregam bênção dobrada. Está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 17. Eles têm direito, inclusive, a uma porção dobrada da herança, tanto espiritual quanto material. Os primogênitos também carregam responsabilidade e influência. Eles são exemplos para os irmãos e muitas vezes eles guiam a família. E muitas vezes por causa disso o inimigo cutuca os pais, que é para os pais ter uma perseguição, trazendo um espírito de comparação, um excesso, uma carga, um fardo pesado sobre os filhos, trazendo julgos de opressão. Vamos vigiar em nome de Jesus e mude a sua mentalidade em relação aos seus primogênitos, em nome de Jesus, para que você não continue errando. E se você está aqui com um bebê, é o seu primogênito, você ainda não teve filho, já saiba disso em nome de Jesus, para você não ser a portadora, aquela que vai trazer jugo sobre os seus filhos em nome de Jesus. Os primogênitos, eles têm chamadas espirituais intensas. Então os primogênitos, eles são chamados por Deus para liderar, para carregar legados espirituais. E muitas vezes eles não estão exercendo isso. Por quê? Porque o pai e a mãe foram os primeiros que os bloquearam.
Meu Deus, tenha misericórdia dos nossos filhos primogênitos. Ore com mais vigor, com mais força sobre os seus filhos primogênitos, em nome de Jesus. Agora, por que o inimigo ataca? Porque o diabo, ele tem medo do poder da primogenitura e ele tenta de todas as formas destruir. Olha, você vai ver Deus falando assim, ó, Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele enviou o seu filho primogênito. E Deus tem outros filhos? Primogênito, então, primogênito quer dizer primícias. Deus, ele deu as suas primícias, o primeiro dele, o melhor dele, que nasceu dele. Então um filho é um pedaço de nós. Gente, os nossos filhos, o primeiro filho é o primeiro vigor da nossa maternidade. Então o inimigo vai fazer de tudo para destruir aquilo que é primeiro, porque ele sabe que há princípio de primícias aqui embutido nessa realidade. Então ele vai fazer de tudo para desviar os primogênitos da fé com engano, com distração, com falsas doutrinas, para criar rebeldia, afastamento da família dos caminhos do Senhor. Ele vai sobrecarregá-los emocionalmente, trazendo depressão, ansiedade, sentimento de culpa, de inadequação, e ele vai fazer de tudo para bloquear os filhos primogênitos, gerando frustração e impedindo que os filhos se realizem espiritualmente e profissionalmente. Então talvez você seja uma primogênita e você talvez esteja já começando a entender por que sua vida foi tão difícil. Então você tem que entender algo. Você precisa estar debaixo do sangue de Jesus. A proteção, a única proteção que vai trazer efetividade sobre a vida dos filhos é proteção cobrindo os filhos com o sangue de Jesus. Então você vai orar e jejuar por eles e você vai declarar as bênçãos da primogenitura sobre os seus filhos. Essas bênçãos estão lá em Gênesis, capítulo 27, versículo 28 ao 29. Então você precisa resgatar a primogenitura do seu filho aí, biblicamente, em nome do Senhor Jesus. Então, se você é primogênita, se cubra com o sangue de Jesus Cristo, tá? Cubra seus filhos primogênitos com oração, com palavras proféticas, com proteção do Cordeiro. Resgate a primogenitura do seu filho em nome do Senhor Jesus. Agora, trazendo toda essa contextualização de tudo que vai acontecer nesse mês, eu quero já falar para você aqui que existe poder na sua vida, porque você é uma mulher sábia, você é uma mulher que ora, você é uma mulher posicionada, e se você não é essa mulher que ora, em nome de Jesus, você precisa mudar essa realidade na sua vida, né? Em nome do Senhor Jesus. Agora que nós entendemos aqui já esses ataques, nós precisamos falar sobre o seu papel, o papel da mãe intercessora. Eita Deus, vamos mergulhar aqui nesse tema em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 1, versículo 27, versículo 28 vai contar a história de Ana. Ana, ela não podia ter filho, você já conhece essa história, então você sabe que ela orava no templo e o sacerdote ali achava que ela estava embriagada. Só que Ana estava orando ao Senhor pedindo um filho, porque ela era zombada porque ela não tinha um filho. Então entenda isso aqui, ó. Sou a primeira das mulheres, mas eu sou a quinta. Também tem uma bênção de primogenitura aí, né? Na questão do sexo, né? Digamos assim. Olha só, o versículo diz assim, ó: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que ele fez. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que vivi, pois ao Senhor foi concedido, ou seja, ao Senhor foi consagrado. E eu preciso trazer aqui para você uma diferença entre consagração e santificação. Consagração é algo muito forte. Consagração quer dizer exclusividade, pertence completamente ao Senhor. Santificação é uma separação em que você tem ali, lógico, é exclusivo, mas a santificação, ela tem uma diferença, porque a consagração ela é mais forte. Ou seja, a consagração, é você entender, é completo. O que foi que Ana fez? Ana consagrou o menino ao Senhor, e no tempo, depois do desmame, ela consagrou, ela já tinha consagrado, ela entregou completamente na casa do Senhor. Então, ali o menino ficou somente debaixo de ensino da palavra. Samuel, ele cresceu assim. Então, o santificar é exatamente você tirar dos caminhos tortuosos, é você dar instruções, mas o consagrar tem uma força mais aqui sobrenatural. Então, veja bem, a oração de uma mãe, ela move o céu.
Foi o que aconteceu. Ana, ela orou e gerou Samuel no espírito antes de ela gerar no ventre. Olha que forte isso aí. Então muitas mães estão preocupadas aqui apenas com a criação dos filhos, mas elas se esquecem. A verdadeira batalha acontece no mundo espiritual. Então Ana ela não apenas pediu um filho, ela consagrou o filho a Deus. Não basta orar pedindo proteção, devemos declarar que os nossos filhos pertencem ao Senhor, santificar os nossos filhos ao Senhor, ungir os nossos filhos e declarar que os nossos filhos pertencem ao Senhor. Lá em Atos 16, versículo 31, para contextualizar mais ainda, diz assim, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e a tua casa. Então a sua fé, ela abre portas para a salvação, ela abre portas para a libertação, é a sua fé. Então quando você ora, Deus ele envia anjos para guerrear pelos seus filhos, aleluia. Salmo 34, verso 7, em nome de Jesus, isso aqui vai contextualizar. Eu gostaria até de ter tempo para ler todas as referências, mas infelizmente nós não conseguimos. Mas glória a Deus por tudo que o Senhor ele vai trazendo a instrução. E eu sempre falo para você, venha com um papelzinho, venha com a canetinha, para poder você ir anotando, né? Para você desfrutar melhor de tudo que você está aprendendo. Então vamos falar do poder do jejum na vida dos filhos. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Mateus capítulo 17, versículo 21. Então existem ataques aqui que não sairão apenas com oração. Precisam de jejum e de guerra espiritual. Então o jejum, o que é que o jejum traz? Ele traz quebra de laços espirituais que prendem seus filhos. Ele traz libertação de vícios, libertação de opressões. Ele traz direcionamento para as mães sobre como treinar os filhos, sobre como corrigir os filhos. Ele traz abertura de portas, ele traz destravamento espiritual. Então se você nunca jejuou especificamente pelos seus filhos, esse é o tempo de você começar. Então o ideal é que você tire pelo menos uma vez na semana para poder você jejuar pelos seus filhos, no mínimo uma vez na semana. Então seja intencional nisso, em nome de Jesus. E o desafio de hoje é exatamente esse, né? Para que você, como mãe sábia, como uma mãe posicionada, você escolha um período para você orar e jejuar pelos seus filhos, para que você anote os pedidos e promessas que Deus já deu para cada um deles, para que você chegue diante de Deus e você ore dizendo: Deus, tu lembra que o Senhor fez tal promessa para os nossos filhos? E a tua palavra diz que aquilo que o Senhor fala não volta para ti vazio, Senhor. Então não é você colocar Deus na parede, é você dizer: lembra, Senhor, igual como diz a música de Davi Sasser, lembra, Senhor, juraste ao meu favor, e todos saberão. Não me lembro aqui, eu fugi aqui a letra da música, mas lembra, Senhor, do que você jurou ao meu favor. Então todos precisam saber quem tu és. Então é para a glória do nome do Senhor. Você precisa orar intencionalmente, orar de acordo com a palavra. Então declaro que os seus filhos pertencem ao Senhor, mulher de Deus, mulher sábia, mulher posicionada. Declaro que seus filhos serão guardados pelo sangue de Jesus. Você precisa ser intencional nisso, em nome de Jesus. Eu desafiei vocês hoje, e eu quero que esse seja o desafio do mês. Então nós estamos, dentro desse detox está tudo mastigadinho. Se você não faz, eu só lamento.com por você. Queridas, é uma questão de prioridade. É uma questão daquilo que é mais importante naquele momento. E tá tudo bem se esse momento não for se o detox, se esse período não for o mais importante nesse momento. Tá tudo bem, porque cada pessoa tem sua fase, tem o seu tempo, mas você está diante de uma grande oportunidade. E se eu fosse você, eu seria mais intencional. Então preste atenção, porque agora eu quero falar para vocês aqui um pouco sobre a ordem dos filhos e como é que você, como mãe, deve tratar os seus filhos e orar por cada um deles. Olha só, todos os dedos, né, pertencem à mesma mão, não é isso? Vamos trazer aqui essa metáfora para você entender melhor. Não estão todos conectados na mesma mão? Então cada um tem um tamanho. Os meus são pequenininhos assim, são gordinhos, são bem achatadinhos, são assim, né? Essa aqui é a minha mão. Então olha só, todos os meus dedos estão aqui, coladinhos na minha mão aqui, todos eles, cada um com uma função diferente, inclusive tem nome, né? Tem aqui o indicador, tem aqui o dedo do legal, eu não posso estar legal com esse dedo, porque esse dedo aqui é o de apontar. Você vê? Cada um tem um objetivo, cada um ele tem uma forma de comunicar. O dedo midinho é aquele dedinho que nós fazemos pacto, né? Nós fazemos as coisas assim. Esse dedo aqui, se eu não me engano, aqui é o anelar. Eu tô nem lembrando mais. Acho que eu não tô cantando mais aquela musiquinha que cantava com as crianças. É o dedo, da aliança. De colocar, de
de mostrar, tenho uma aliança com meu marido, eu tenho uma aliança, um acordo, um voto que eu fiz perante o altar do Senhor. Então, há 27 anos eu tenho esse voto aqui no altar do Senhor. Então, aqui você está vendo que os meus dedos, eles estão diante de vocês, vocês também têm esses dedos aí, cada um com a função, cada um com um propósito. Desse mesmo jeito são seus filhos. Então preste atenção, nenhum dedo é igual ao outro, nenhum filho é igual ao outro. E como mãe, o que é que você precisa fazer? Você precisa aprender a identificá-los em um princípio chamado o princípio da individualidade. Esse é um princípio e você precisa entender isso, porque quando você não vive esse princípio, você fere pessoas, você desonra a Deus, você desobedece e peca contra o Senhor. Então, para que você venha orar de forma mais assertiva, você tem que orar pelos seus filhos na sua individualidade. Provérbios 22, versículo 6, um provérbio bastante conhecido, diz o que? Ensina a criança no caminho em que ele deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Então, o que é que você precisa entender? Você não pode educar, você não pode orar por todos os seus filhos da mesma forma, porque cada filho tem uma natureza, cada filho tem um desafio, tem desafios diferentes, e cada filho também tem um propósito diferente, e você precisa entender isso em nome do Senhor Jesus. Gente, eu preciso cancelar aqui essa transmissão aqui, e eu não estou conseguindo. Mas vamos lá. Então, a palavra de Deus diz que você precisa instruir o menino no caminho. Então, cada filho, ele tem a sua natureza. Cada filho, ele vai te trazer desafios. Oh, meu Deus, e você começa a conversar mãe com mãe. Ah, porque o meu filho mais velho é assim. O meu filho segundo é assim. É tanta coisa. E outra, gente, ó, deixa eu abrir um parênteses aqui para eu falar algo. Cuidado com as comparações. Comparações é uma treva, tá? É uma treva. Ó, Deus, ele está me tratando nessa semana por causa de comparações. Cuidado com comparações. A gente vive o tempo todo. Olha, quando um pai, quando uma mãe compara um filho, fica expondo o filho a situações, ele coloca esse filho, lógico que sem saber, ele pode estar colocando esse filho dentro de um cativeiro. E essas comparações vai trazer bloqueio lá no futuro. Eu olho para minha vida hoje e Deus, ele está revelando para mim essa semana, de domingo para cá. Deus está dizendo, olha, não está acontecendo isso e isso na sua vida por causa disso e disso e disso. Deus falando comigo abertamente assim em sonhos. Eu dizendo, meu Deus, é isso mesmo. Então comecei a observar um padrão que todas as vezes que eu quero avançar em algo, aí vem aquele sonho conectado àquela situação. Eu digo, Deus, eu levei anos para entender isso. Anos e anos e anos. E agora o Senhor está dizendo, ó, a comparação é um problema, é uma tragédia. Então vamos mexer nessa raiz. Onde começou essa comparação? Então, quando você compara um filho com o outro, você coloca um em um pedestal e você coloca o outro debaixo do seu pé, esmagado, humilhado. Então, para com isso, né? E tá pensando que faz bem aquele que você está colocando no pedestal? Porque muitas vezes eu fui colocado como em cima de um pedestal. Só que o quanto isso me fez mal e o quanto hoje eu estou tendo que correr atrás de bloqueios para me libertar de bloqueios causados por estar nesse pedestal, por tantos e tantos pedestais que me colocaram. Então presta atenção, por causa disso muitas vezes vem arrogância, vem o orgulho, vem tanta coisa que não agrada ao Senhor. Então cuidado, você que é mãe, você que é pai, você precisa ter esse discernimento em nome de Jesus Cristo, porque quando você compara o seu filho com A, com B, com a situação tal, com isso e aquilo outro, até mesmo sem perceber, nós acabamos destruindo a identidade dos nossos filhos. Vamos vigiar nisso, vamos ser mais cautelosas em nome de Jesus Cristo. Entenda que o seu filho é único, então pare de comparar, respeite o tempo de cada um. Gente, na escola, no ambiente de escola, isso acontece tanto, meu Deus, o quanto é triste isso, mas você precisa entender, não é para você comparar o seu filho, é para você, ó, entender que o seu filho, ele é único. Então cada filho tem a sua natureza, cada filho vai ter os seus desafios, ele tem um propósito específico por Deus, em nome do Senhor Jesus. Então você precisa entender
aqui que os filhos de Jacó, eles são um exemplo poderoso aqui de como cada filho, ele carrega, ele possui uma identidade profética. Então você precisa entender aqui, trazendo aqui para você, ó, essa contextualização dos dedos, né? O dedo polegar. O dedo polegar, ele vai indicar aqui o primogênito, é o primeiro dedo, não é isso? Apesar que a gente começa a contar um daqui, né? Mas o primeiro dedo é o dedo polegar. Então o dedo polegar a gente pode trazer aqui como um primogênito, como Rúben. Então o que é que significa aqui? Significa o quê? O primeiro a tocar, a força, a liderança. E você vai ver que isso aqui, da questão do primogênito, ô Lani, me dá um minutinho. Lani, por favor, pega pra mim aquela água de coco lá na geladeira, faz favor pra mim. Então você vai ver que o Rubens, ele teve dentro do contexto, os filhos de Jacó, obrigado meu bem, os filhos de Jacó, sendo Jacó Israel, olha só o que foi que o inimigo fez. Ele atacou primeiro quem? O primogênito. O que foi que ele fez? Ele destruiu a primogenitura de Rubens através do pecado. Então, inclusive Rubens, ele manchou a cama, o leito do seu pai. Estou vivendo assim, gente, a base de água de coco. Glória a Deus, aleluia. Então, já percebe aqui que tem intencionalidade aqui? Tem intencionalidade em tudo. Então, o dedo polegar, o primogênito, é o primeiro a tocar, ou seja, o primeiro a ser tocado também. É a força, é a liderança. Então, quais são os ataques espirituais aqui? Inveja, perda da primogenitura, que foi o que aconteceu com Rubens. Batalhas constantes aqui para se firmar. Você vai ver que Rubens, ele ficou desbaratinado, mesmo ele querendo se posicionar lá quando os filhos de Jacó, os irmãos, né, dele, foram vender José, fazendo aquelas atrocidades todas com José. Ele não teve respaldo para isso, porque ele tinha um fardo, uma vergonha. Ele tinha perdido o direito da autoridade sobre os próprios irmãos. Então eles não tiveram, porque a acusação, a condenação vieram. Quem é você? Você que deitou com a esposa do nosso pai, quer querer botar a lição de moral em nós? Tá entendendo? Só que existe bênção liberada aqui para o primogênito, eu já falei. Bênção de dupla honra, de autoridade, de estabilidade. Então como é que você vai orar pelo seu filho? Você vai orar para que seu filho receba a restituição e o reposicionamento espiritual. Lembrando que os seus filhos, eles são geração eleita, são sacerdócio real, são nação santa, são um povo adquirido. Precisa ser intencional na sua oração com os seus primogênitos. Procure estudar sobre isso aqui, para que você dê uma cobertura espiritual específica, apropriada para os seus primogênitos. Se você é uma primogênita também, pare para prestar atenção se você não está reproduzindo o problema que fizeram você passar nos seus filhos. Prestem atenção a isso aqui em nome de Jesus. E outra, se você é, como a Flávia aqui falou, se eu não me engano, ela disse que ela é a primogênita, só que ela é a primogênita das mulheres. Também tem uma carga aí. Entenda isso aqui. Então, se você é a primogênita das mulheres, preste atenção. Se você não está reproduzindo com seus filhos aquilo que você passou quando você foi no processo do treinamento aí, da criação dos seus pais, né? Falar assim, essa palavra que acaba sendo mais favorável, mas criação, criar filho, não se cria filho, se treina. Filho se treina, se lembre, a sua casa é um campo de treinamento. E o dedo indicador é o filho da direção. Está aqui representando Simeão e Levi. Então o significado do filho do indicador, né? O segundo filho é direção, é instrução, é ensino. Quais são os ataques espirituais? Impulsividade, violência e dificuldade em aceitar correção. Então você vai ver que em muitas situações o segundo filho, ele vem com a resistência. Você diz assim, ó, o primeiro não era assim não. O segundo veio daquele jeito, tem aquela resistência. Então muitas vezes aqui são ataques espirituais, porque tem uma identidade, essa criança tem uma identidade específica para um propósito específico, tem bênção liberada. Então você precisa rejeitar esses ataques, destruir esses ataques, liberando as bênçãos do Senhor sobre a vida dos seus filhos. O segundo filho, né? Liberando sabedoria, equilíbrio emocional, domínio próprio. É isso que você vai fazer. Então, se você vai ver, o segundo filho, aí alguém diz assim, ó, o primeiro era uma bencinha quietinho. O segundo é elétrico. Sai derrubando tudo e sobe aqui, não sei o que, e fala. Então, olha só, tem muito disso aqui, porque cada um é único.
E pode acontecer o inverso também? Lógico que pode vir um filho, o primeiro filho pode ser mais elétrico, mais agitado. Não quer dizer que ele seja pior do que o outro por causa da natureza dele desse jeito, por causa do temperamento dele. Entenda, o jeito que ele é porque Deus tem um propósito para a vida dele. Você só precisa forjar, você só precisa direcionar. É por isso que você tem que ser instruído na palavra, para que você possa instruir seus filhos também. Então como é que você vai orar por eles? Orar para que eles se desenvolvam, para que desenvolvam nele um caráter segundo Deus, né? Segundo o coração de Deus, e que eles saibam usar essa influência para o bem. Então, profeticamente aqui na palavra de Deus, está trazendo para nós, o Senhor dá sabedoria, e da boca do Senhor vem o conhecimento e o entendimento. Então tem que ter instrução. A instrução vai gerar conhecimento e sabedoria. E o dedo médio vai falar do filho da influência, é Judá. Vamos lá. Qual é o significado? Adoração, liderança e influência espiritual. Estou trazendo aqui uma contextualização para poder você ir pegando as coisas. Então, quais são os ataques espirituais aqui? Orgulho, vaidade e idolatria. Então, são bênçãos que são liberadas aqui da tribo de Judá. Unção de liderança, de autoridade no louvor e de vitória sobre os inimigos. Como é que você vai orar pelo seu filho aí, pelo seu terceiro filho? Como é que você vai orar para que a influência desse filho seja para a glória de Deus e não para o mundo? Então vai pegar a palavra do Senhor. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre a cerviz dos teus filhos, dos teus inimigos, perdão. Gênesis capítulo 49, versículo 8. É Jacó, o próprio Jacó, que está declarando a bênção sobre Judá. E o dedo anular é o filho da aliança. Por quê? Você já viu que onde é que se coloca a aliança? É José e Benjamim, representado aqui pelos filhos de Jacó. Então, qual é o significado? Aliança, compromisso e família. Pastora, por que José e Benjamim? Por que José e Benjamim? Oh Deus, ligação agora não dá, meu amor. Meu marido me ligando, gente, como é que pode? Então, o que você vai... Talvez você me pergunta por que filhos da aliança? Porque é exatamente José e Benjamim que são os filhos da mulher amada. Você vai ver que Jacó, ele se apaixonou, ele amou a quem? Ele amou a Raquel. Só que ele foi enganado. Por causa disso que ele até casou, né, enganado e tal, e teve outros filhos, mas os filhos de José e Benjamim eram os mais queridos, porque eram filho da aliança. Então, o filho da aliança, qual o significado? É aliança, compromisso, família. Então, todos os filhos precisam estar debaixo da aliança, tá? Espiritualmente falando, todos os filhos precisam estar debaixo desta aliança aqui. Quais são os ataques espirituais? Rejeição, traição, solidão, mas tem bênção liberada aqui sobre José e sobre Benjamim. Graça, restauração, fidelidade e multiplicação. Então, como é que você vai orar pelos filhos da aliança? Então, como é que você vai orar aí pelos quartos filhos, né? Vamos dizer assim, para que eles se sintam amados, para que eles encontrem segurança na identidade em Cristo Jesus. Então, a palavra de Deus vai contextualizar aqui para nós, dizendo assim, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, você precisa orar intencionalmente pelos seus filhos. E o dedo mínimo, o dedo mindinho, é o filho da humildade, né? O último filho, o filho caçula. É tipo, já acabou as forças ali, já encerrou, combateu o bom combate. Às vezes combate bom combate porque quer, né? Então, qual é o significado aqui? Sensibilidade, serviço e sustentação. Quais são os ataques espirituais? Desvalorização. Quem é você? Você é o menor da casa. Você é o piorzinho. Comparação, olha o que eu tô falando. Comparação, eu sou a caçula, tá, gente? Comparação, falta de confiança. Então, tem bênção liberada também. Tem força, tem sustento e tem discernimento espiritual. Porque o filho da humildade aqui, que representa aqui no dedo mínimo, fala aqui de quem? Da tribo de Zebulon, de Issacar e de Naphtali. Então, qual é a oração que você tem que ter, tem que fazer para os seus filhos caçulas? Ore para que seus filhos descubram sua força e seu propósito no Senhor. Lógico que são aqui apenas, né, é forma que eu tô falando aqui para poder trazer com você num passo a passo, mas tudo isso aqui que eu falei, você vai orar por todos os seus filhos, mas eu quero que você seja intencional para você entender que cada filho na posição que ele está, eles estão ali porque eles foram posicionados na ordem de nascimento por Deus para algo específico, para um propósito específico. E você não pode querer pegar o seu caçula e colocar na primogenitura, porque isso é desonra com o primogênito, você está pecando.
Entenda isso. Não coloque um filho acima do outro. Trate cada filho dentro do seu quadrante, dentro do seu chamado. Procure conhecer os seus filhos, procure conhecer a identidade dos seus filhos para que você seja intencional. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, para os caçulas: Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então, eu sou prova disso. Mas eu quero que você entenda, não compare os seus filhos, porque isso é fazer um mal terrível. E eu percebi ao longo da minha trajetória que eu vinha cometendo desses mesmos erros, até o Senhor me pegar pelo caminho e dizer: opa, filha, não é por aí, é por aqui, curando a mim, para trazer cura também para as minhas filhas e também ensinar vocês a seguirem esse caminho aí, para que vocês se curem e curem os seus filhos também, em nome de Jesus. Agora eu quero trazer para vocês aqui um passo a passo de como você vai orar de forma assertiva pelos seus filhos, porque você precisa entender que a oração de uma mãe, ela tem poder. Então, você precisa entender isso. Mas para que essa oração seja verdadeiramente assim eficaz, precisa ser uma oração estratégica. Essa oração, ela precisa ser intencional. E aí eu vou dizer para você, Tiago capítulo 5, versículo 16, que aqui diz: a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Entende isso aqui? Então, deixa eu te trazer um passo a passo aqui que talvez você vai se admirar. Primeiro passo para poder você orar assertivamente pelos seus filhos: ore por você mesma. Esse é o primeiro passo, exatamente. Uma mãe que ora pelos filhos, primeiro, ela precisa orar por si mesma. Ela precisa primeiro estar fortalecida espiritualmente. Então, se a mãe está fraca, desanimada, cheia de dúvidas, sua oração não tem força. Você entendeu? Você pegou isso aqui? Você está desanimado, você está perdido na vida. Como que você vai orar pelos seus filhos se você não está tendo força para si mesma? Você é a cobertura, preste atenção. Então, tem áreas aqui que eu vou trazer para você possa orar por si mesmo. Primeiro, ore para que você seja cada vez mais semelhante a Cristo. Ore para que você seja cada vez mais semelhante a Cristo. Ou seja, busque um caráter moldado pelo Espírito Santo. Então, você precisa orar por si mesmo para que você seja cada vez mais semelhante a Cristo. Por quê? Porque a Bíblia diz, Jesus falando assim, tem um cabelinho aqui abençoado: olhe para mim, siga o meu exemplo. Por quê? Porque eu sou manso e humilde de coração. E se você olhar para mim, você vai encontrar descanso para sua alma. Então, essa tribulação toda aí, o Senhor vai trazer descanso se você aprender com Ele a ser mansa e humilde de coração. Deixa eu te perguntar, você é mansa? Você é humilde de coração? Aprenda com Jesus, aprenda com Ele. Segunda forma de você orar por você mesma é orar para que você venha manter a verdade de Deus como base sólida na sua vida. Ou seja, ore para que a sua fé seja inabalável. Ore para que você venha entregar seus sonhos a Deus. Então entregue os seus sonhos a Deus, né? Confie que Deus, ele tem um melhor plano para a sua vida. Deus, ele tem um melhor plano para os seus filhos. Entregue os seus planos, os seus projetos ao Senhor. Ore para que você seja uma boa mãe. Peça sabedoria para que você venha treinar os seus filhos no temor do Senhor, conduzi-los na presença do Senhor. Ore para que você venha entender o perdão de Deus para você mesma e para que você venha se libertar de todo tipo de culpa. Por quê? Porque muitas mães carregam culpa do passado. Muitas mães carregam culpa de erros que cometeram com os filhos. Mas o Senhor está chamando você hoje, mãe, para você ser uma mulher livre, uma mulher liberta. A maternidade, ela não precisa ser um peso. Tem mães que têm isso como um peso. Por quê? Porque muitas vezes está carregando um peso de uma maternidade anterior, mas uma maternidade que é um peso, que essa maternidade não é sua, é a maternidade da sua mãe. É a forma como a sua mãe foi mãe para você que foi pesado. A sua mãe colocou sobre você inconsciente mesmo muitas cargas. Inconscientemente, elas colocaram muitas cargas, né? A sua mãe pode ter colocado muita carga sobre você, muita responsabilidade. Isso foi um fardo. Ou talvez você olhou para a história da sua mãe, para o modelo da sua mãe, e você viu uma forma errada de ser mãe.
Você viu uma mãe opressora, você viu uma mãe ferida, você viu uma mãe humilhada, você viu uma esposa completamente humilhada, completamente dominada, uma mulher sem rumo, uma mãe perdida porque não tinha um marido do lado para guiar auxílio. Talvez foi isso que aconteceu, mas ei, você está agora diante da verdade que liberta. E o teu Pai, o teu Deus, o teu Senhor está dizendo: mulher, olhe para mim, eu sou mansa, eu sou humilde de coração e eu tenho um jugo diferente. Então, muitas mulheres carregam um jugo do passado. Então, sabe o que é jugo? O jugo é um pedaço de madeira que se coloca em cima do boi, nas costas do boi, no pescoço do boi, para ajudar o boi a carregar a carga. Ei, tira esse jugo. Jesus está dizendo: eu tenho um jugo diferente para você. O meu jugo é suave, não é doloroso não. O meu fardo é leve. É isso que você precisa entender. E você precisa viver, você precisa experimentar essa libertação. Você precisa se permitir ser liberta pelo Senhor. Você precisa crescer na graça, na sabedoria como mãe. Você precisa orar por você mesma, cuidar de você mesma. Mulher, se priorize, se olhe, se veja em nome de Jesus. E o segundo passo para poder você ter uma oração, ser uma mãe, uma intercessora assertiva para os seus filhos. O segundo passo é você orar pelo seu marido, ou seja, orar pelos pais pelo pai dos seus filhos. Então, há uma autoridade espiritual que paira sobre lá. E essa autoridade, ela precisa trabalhar de forma conjunta, pai e mãe. Então, quando ambos estão em unidade, os filhos ficam espiritualmente protegidos, igual como acontece com um telhado de uma casa que protege os seus moradores. Não é dessa forma? Então, como é que você vai orar pelo seu marido? Deixa eu ver aqui, ó. Eu fui ferida, porém, sempre tive cuidado para não ferir os meus. Mas eu fiz isso por causa dos traumas e por excesso. Então, acaba também ferindo inconscientemente. E o padrão vai se repetindo. Então, deixa eu te mostrar aqui as áreas pelo qual você vai orar pelo seu marido. Ore pelo seu marido, pelo pai do seu filho, né? Ore pelo seu marido para que ele seja um companheiro bom, um companheiro fiel, porque um casamento forte é um exemplo para os filhos, além de exemplo, é proteção para os filhos. Então, cuidem da vida sentimental, cuidem da vida conjugal. Nós acabamos de sair do quarto do casal e eu trouxe para vocês aqui temáticas de libertação e eu espero que vocês estejam colocando em prática aquilo que foi ensinado. Então, ore para que o seu marido seja um bom pai, para que ele seja presente, para que ele ensine os seus filhos no caminho certo, para que ele seja um modelo, para que ele seja um sacerdote, porque o inimigo está trazendo essa estratégia há muito tempo. Ele traz essa estratégia de quê? De tirar o homem de cena. Desde o comecinho, desde lá do Éden. Ele quis tirar o homem de cena de todas as formas. Então, ore aí para que o seu marido, junto com você, para que ele treine os filhos em concordância. Vocês precisam entender isso. Há um tempo determinado, inclusive, que você, como mãe, precisa liberar esse filho para o seu esposo, para que ele coloque na identidade desse filho uma identidade do masculino. Há uma necessidade disso, tanto para o filho homem como para a filha mulher. Vamos falar assim, vai ficar bem explicadinho. Porque, quando uma criança, que é um menino, ele é criado ali só pela mãe, aí o ataque espiritual para esse filho desenvolver, inclusive, uma homossexualidade, uma dependência emocional, uma fragilidade, uma falta de identidade masculina, aqui é muito maior essa probabilidade desse filho ser atacado. Então, vai ser um filho também que pode, porventura, também ser um mau esposo, um mau pai, porque não teve um modelo, não teve uma cobertura, não teve uma proteção. Entende? Então, o pai, em relação à filha, a filha vai olhar para os esposos e vai querer inconscientemente buscar o modelo do pai. Porque o primeiro modelo do homem, a psicologia inclusive ensina assim, tem o complexo do Édipo, né? Onde a menina se apaixona pelo pai. Então tem toda aquela fase toda ali que acontece. Aí você vai dizer assim, essa menina é muito, como é que tem a palavra, me fugiu a palavra aqui agora, que ela quer tudo pra ela, é possessiva. Gente, é uma fase que a criança está passando. Então por quê? Porque a identidade dela está sendo forjada, porque ela está começando a ver, tem uma diferença aqui, eu tenho um pai e eu tenho uma mãe. Opa, eu sou igual à mãe.
Então, se eu sou igual à mãe, eu vejo minha mãe como meu pai. Então, automaticamente, eu sou igual à minha mãe. Não faz sentido. Então, o pai e a mãe formam um par. Automaticamente, eu vou olhar para quem? Eu vou desejar quem? Esse pai. Lógico que ela não vai desejar sexualmente. Lógico que ela não vai desejar com maldade. Não é isso. É a tendência da coisa é ser assim, por causa de são diferentes. Então, ore aí para que o seu marido, ele eduque em concordância, porque unidade entre pais gera segurança nos filhos. Essa coisa de o pai fala uma coisa, a mãe diz outra, e o filho fica assim, ó, olha para quem, nem para um nem para outro, fica doidinho. Meu Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes 4, versículo 11: se os dois dormirem juntos, eles não se acantarão, mas um só, como se aquentará? Então, e se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Entendeu? Agora sim, o terceiro passo é você orar pelos seus filhos. Depois de você fortalecer a si mesma, depois de você cobrir o pai dos seus filhos em oração, agora é hora de você orar intencionalmente pelos seus filhos. E aí eu vou trazer aqui algumas áreas que você deve orar pelos seus filhos, para que você ore intencionalmente. Ore para que seus filhos conheçam a Deus. Ore para que seus filhos tenham intimidade com o Senhor desde pequenos. Ore para que eles façam o que é certo e orem para que eles perseverem na fé, para que eles, mesmo em tempos difíceis, eles venham perseverar, sendo que você já é o exemplo para eles. Você está entendendo? Olhe para que seus filhos tenham sabedoria, para que eles tenham discernimento, para que eles tenham revelação da parte de Deus, para que eles saibam tomar boas decisões. Orem para que eles vivam livres do medo e encontrem total libertação, porque sem prisões emocionais, sem prisões espirituais, sem prisões mentais, eles irão cumprir o propósito do Senhor nosso Deus. Tá entendendo? Ore. Oxi, tomei um susto aqui com uma garrafa. Quem aguenta? A garrafa estalou, tomei um susto. Quase corro. Correndo ia não. Mas não nem um sustinho, né? Meu Deus do céu. Ore para que os seus filhos tenham bons relacionamentos, minhas amadas. Por quê? Porque amigos e conexões levam ou afastam os filhos para perto de Deus. Ou afasta de Deus ou lança para perto. Então, ore para que os seus filhos tenham bons relacionamentos. Você ora pelos amigos dos seus filhos, pelas pessoas pelos quais os seus filhos eles se relacionam, pelas amizades que eles têm. Você ora por eles? Principalmente aqueles adolescente, jovem, entrando aí em escola e tal, já entra em uma autonomia maior, né? Então, as influências dos amigos, até mesmo para as crianças, é importante você orar, tá? Ore para que os seus filhos encontrem um par perfeito, é isso mesmo. Porque um casamento abençoado e alinhado ao propósito divino é a vontade de Deus para os seus filhos. Então, você tem que orar, já gerando isso. Você já tem que orar hoje pelo seu bebê, já pedindo ao Senhor pelo cônjuge do seu bebê. Você ora pelo seu futuro genro, pela sua futura nora? Ore. Eu oro. Eu digo, Senhor, eu quero um homem sábio. Eu quero um homem alinhado com o teu propósito. Gere esse homem em oração, em nome do Senhor Jesus. Ore para que tenham segurança, para que seus filhos tenham proteção e uma vida longa. E outra, não basta ter uma vida longa, para que eles tenham uma vida produtiva. Não é uma vida cheia de atividade, não. É uma vida que produza ações no reino de Deus, para a glória do Senhor, guardados pelo Senhor. Ore para que eles descubram e sigam os propósitos de Deus para as suas vidas, para que eles venham cumprir o seu chamado com alegria. Salmo 90, verso 12 diz assim, ó: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Então, quando você ora todos os dias, contando cada detalhe para o Senhor sobre os seus filhos, de como os seus filhos vão ser treinados, conduzidos, porque o dia a dia vai acontecendo e os seus filhos vão crescendo. Então, cada dia eles vão sendo contados na presença do Senhor. Então, você vai ver que um coração sábio será alcançado quando você alcançar. Eu sempre tenho uma frase que eu gosto muito de falar: o coração da criança é de quem chegar primeiro. Então, esse coração precisa ser alcançado, em primeiro lugar, por você. Por quê? Porque você é o maior evangelizador do seu filho. Se você não chegar no coração dessa criança, outra pessoa vai chegar.
É por isso que muitas vezes as crianças ficam vulneráveis aos ataques de pedófilos, de tantas outras pessoas maldosas. Por quê? Porque está faltando a proteção e a cobertura dos pais. E quando eu estou falando de proteção, não estou falando de uma proteção mal, não, sabe? Uma proteção que vai trazer mais bloqueio. Não é essa proteção. Eu estou falando de proteção espiritual. É sabedoria, é conhecimento, é a palavra de Deus, é oração, é jejum. Então eu quero que você entenda que tem poder na sua atitude de orar, de jejuar. Quando você jejuma pelos seus filhos, o inferno estremece. Tudo isso aqui é proteção para os seus filhos. Eu espero que você tenha entendido. Para você ser uma mulher, uma mãe sábia, uma mãe posicionada, além de orar e jejuar pelos seus filhos, você tem que viver a palavra. Você precisa ser exemplo para os seus filhos. Você precisa, em unidade com o seu marido, conduzir os seus filhos na presença de Deus, em um só propósito. E aí você vai ver que vai entrar muitos ataques aqui, sabe por quê? Porque falando assim, a família é perfeita, é o modelo de Deus. É isso aqui que eu estou passando para você, é o modelo de Deus. Só que na prática, gente, não é assim, porque tem muitos ataques espirituais que já aconteceram desde os primórdios. E aí nós temos que guerrear. E quais são as nossas armas? Oração, jejum, palavra, armadura espiritual, tudo que a gente vem falando aqui todos os dias. Então eu quero que você receba esse direcionamento do Senhor, em nome de Jesus. E já vamos aqui encerrar a nossa live, vamos orar em nome do Senhor Jesus, pelos seus filhos, pela sua casa, consagrando ao Senhor esse tempo também, declarando que esse é um mês de vitória para todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Pai amado e querido, nesta hora, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, debaixo do Teu favor, da Tua graça e da Tua vontade, meu Senhor. Nós cremos, meu Senhor, no poder da intercessão. Nós cremos no poder do Teu chamado, meu Senhor. O poder, Pai amado, que o Senhor tem, Senhor Jesus, liberado sobre cada uma dessas mulheres sábias e posicionadas que estão aqui presentes nesta live. Mães, ó Deus, que estão aqui aprendendo, meu Senhor, para serem sábias, para serem intencionais, para serem intercessoras dos seus filhos, conforme é o desejo do teu coração. Em nome de Jesus Cristo, nesta hora, eu peço a liberação dos teus anjos, eu peço, Pai Santo, o teu favor, a tua graça, o teu poder sobre cada casa, sobre cada família, Pai, declarando em nome de Jesus, os anjos do Senhor que vão agora, Pai amado, adentrando as casas dessas mulheres, protegendo em nome de Jesus Cristo e liberando a unção profética sobre cada uma, meu Pai. Eu peço nesta hora, meu Senhor, em nome de Jesus, levanta, Pai, no nosso meio, mães sábias e posicionadas nesse tempo, mulheres que entendam o peso da responsabilidade espiritual que elas têm sobre as suas casas, meu Pai amado, que não sejam, meu Senhor amado, mulheres passivas diante das investidas do inimigo, mas que elas venham se levantar como verdadeiras atalaias, como verdadeiras guerreiras na oração e no jejum pelos seus filhos, meu Senhor. Deus, eu te peço, dá a cada uma dessas mulheres sabedoria, discernimento, amor, para que elas sejam um reflexo do teu caráter dentro dos seus lares, em nome de Jesus. Que elas sejam exemplos vivos para os seus filhos, que elas venham ensinar os seus filhos com paciência, Pai, com graça, com retidão no teu caminho, meu Senhor. Eu oro nesta hora, meu Pai amado, pela libertação dos filhos, meu Pai. Em nome de Jesus, nós quebramos agora, Senhor, cadeias que aprisionam os filhos em vícios, nas más companhias, os enganos deste mundo, o afastamento da tua presença, meu Senhor. Em nome de Jesus, eu oro agora para que toda influência maligna, toda seta do inimigo contra a vida dos filhos, toda a opressão espiritual seja desfeita agora pelo poder do sangue de Jesus. Eu declaro agora em nome de Jesus libertação total sobre cada filha aqui representada, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, veste agora a pessoa desta mãe, meu Senhor amado, com o teu poder, com a tua unção, meu Senhor. Eu declaro agora sobre cada uma delas, meu Pai amado, a armadura completa, Pai. A armadura espiritual, conforme está escrito na tua palavra. Eu clamo agora para que essas mulheres sejam fortalecidas, meu Pai, com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os calçados da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Meu Pai amado, que essa armadura também esteja sobre os filhos, em nome de Jesus. Eu ativo agora em nome de Jesus. Blinda, meu Senhor amado, os nossos filhos contra toda influência maligna, em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, eu te peço nesta hora, santifica os nossos filhos, meu Senhor. Colocamos os nossos filhos diante do teu altar, Senhor. Eu oro agora por cada primogênito, meu Pai, porque nós sabemos que há um ataque específico sobre eles. Meu Pai amado, o inimigo vem tentado roubar, Pai, a identidade, a herança espiritual dos primogênitos, mas no nome de Jesus Cristo, os primogênitos estão agora cobertos pelo sangue de Jesus.
Eu declaro agora que eles pertencem ao Senhor Jesus e nenhuma arma forjada contra eles vai prosperar. Eu ativo essa verdade nas cortes celestiais, declarando agora em nome de Jesus Cristo, esse tempo, meu Pai amado, esse tempo profético em que nós já estamos, meu Pai, dentro desse portal, Senhor, acessando, meu Senhor amado, as tuas bênçãos desse mês profético. Em nome de Jesus, nós consagramos esse mês ao Senhor, declaramos, meu Pai amado, que o nosso mês de abril está consagrado ao Senhor e nenhuma entidade das trevas tem poder, Senhor, sobre as nossas vidas, porque nós estamos debaixo da tua bênção, do teu favor, debaixo do fruto, Pai, que foi derramado por ti, no nome do Senhor Jesus sobre nós. Em nome de Jesus Cristo, nós saímos agora, Senhor, de toda consequência, de todo ritual, Senhor, de toda malignidade, Senhor, que há liberada sobre a terra, meu Pai, através, Senhor amado, dos signos do zodíaco. Em nome de Jesus, nós declaramos agora que nós estamos debaixo da bênção, do favor do Eterno, alinhadas com a tua palavra, que é fiel, verdadeira, meu Senhor. Ó Deus, é no teu nome que eu consagro esse tempo a ti, declarando agora, meu Pai amado, que portas estão sendo abertas, meu Senhor, dentro da nossa casa, para a tua presença, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós fechamos as brechas agora, meu Pai amado. Ó Deus eterno, fechamos as brechas para todas as portas, meu Pai, que o inimigo tentar, Senhor amado, entrar. Em nome de Jesus Cristo, nós fechamos cada brecha, meu Pai. Em nome de Jesus, que este seja um mês de livramento, Pai. Eu clamo declarando, Senhor, que este seja um mês de restauração familiar, de cura, de libertação dos filhos, em nome de Jesus. Eu entrego agora, meu Pai amado, cada situação, ó Deus, cada mulher, cada filho a ti, meu Senhor. Ó Deus eterno, em nome de Jesus, cada desafio que essas mães têm enfrentado, eu já coloco nas tuas santas mãos, pedindo a tua mão, a tua provisão, o teu poder sobre cada mulher. Eu declaro agora, Pai amado, em nome de Jesus, que este é um tempo de libertação dos filhos. Esse é um tempo também de crescimento espiritual das mães, porque é pelo crescimento espiritual das mães que os filhos serão libertos, meu Senhor, porque essas mães conduzirão esses filhos, Senhor, ao centro da tua vontade, meu Pai, vivendo elas primeiro a libertação que elas precisam viver, porque o primeiro passo precisa ser a libertação dessa mulher, para que esse filho seja liberto, em nome de Jesus Cristo, porque, meu Pai amado, ela é, Senhor, um exemplo, ela é para ele um modelo, meu Senhor, no nome de Jesus Cristo que eu clamo agora, e eu declaro agora, profetizando agora, que os nossos filhos são do Senhor, eles pertencem ao Senhor. Satanás não tem direito de tocar os nossos filhos, porque os nossos filhos estão agora cobertos pelo sangue do Cordeiro. Cobrimos os nossos filhos agora com esta oração, com essa intercessão, em nome de Jesus. E nós declaramos, Senhor, que os nossos filhos caminharão, Senhor, nos teus caminhos, Senhor. Eles não andarão no caminho da perdição, conforme é o plano do inimigo para esse tempo, meu Senhor. Mas eles viverão o propósito que o Senhor tem para cada um deles, em nome de Jesus. Eu ativo esta verdade sobre cada filho, Pai, dentro de cada ordem de nascimento. Eu declaro a tua bênção, a tua paz, o teu favor, a tua prosperidade, em nome de Jesus. Eu declaro e profetizo, em nome de Jesus, que essas mães se posicionam nesse tempo em oração, em jejum, em posicionamento, Senhor amado, ó Deus eterno, para que vejam a glória do Senhor descendo sobre as suas descendências, meu Senhor, e há um futuro de paz prometido para elas, meu Senhor, de acordo, Senhor, ao posicionamento, Pai, que elas tiverem hoje, em nome de Jesus. Ativa, Pai Santo, no coração desta mulher, Senhor, ativa a chama de fogo, meu Pai, em nome de Jesus. Renova a força dessa mãe, Senhor, que está cansada, meu Senhor, essa mãe que não está mais suportando, essa mãe que já não sabe nem mais o que fazer com esse filho que está, meu Pai, indo por caminhos tortuosos, Senhor, essa mãe que sofre por esse filho, Pai Santo, que enfrenta, meu Pai amado, vícios de drogas, ó Pai amado, de prostituição. Ó Deus, eu clamo nesta hora para que todos os vícios sejam confrontados pela tua palavra, meu Deus, e que a tua sabedoria seja o bálsamo, que a tua sabedoria seja a direção para esta mulher, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E assim, Pai Santo, nós saímos deste campo de batalha, proclamamos agora a tua libertação, a tua cura, a tua transformação acima de todas as coisas, meu Pai, para nós, em nome de Jesus. Nos cobre com o teu manto, Senhor, e nos faz invisíveis perante o inimigo, Senhor. Eu levanto agora, Pai Santo, em nome de Jesus, eu ativo agora a identidade dessas mães sábias e posicionadas, completamente vestidas e revestidas pelo teu poder, em nome de Jesus. E vamos com tudo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que se levantem as mães sábias e posicionadas dentro das suas casas, com poder e com autoridade em Cristo Jesus, para romper com todos os milhões das trevas. Que se levante esta avó, que se levante, meu Senhor amado, essa tia, em nome de Jesus Cristo, que se levante, meu Senhor, essa mulher, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Acima de todas as coisas, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Eu declaro agora sobre a sua vida, mulher de Deus, a sabedoria. E eu declaro a libertação dos seus filhos. Em nome de Jesus. Se posiciona. Simplesmente se posiciona que o Senhor fará tudo o que for necessário. Esteja atenta aí em nome de Jesus. E eu quero lembrar para você, amanhã nós estaremos de volta com a nossa live. Gente, eu tô fazendo a live nesse horário, não sei se você sabe, mas eu tô meio adoentada, né? Tô com a virose e aí só a graça de Deus. Pela manhã eu acabo sentindo um pouco mais os sintomas. Agora tô naquela fase de estar, né, naquela vida de toda hora diarreia e tudo mais, né? É uma virose que tá vindo aqui, pelo menos onde eu moro, tem muitos casos assim, então eu tenho que ficar aí mexendo um pouco nesses horários, mas eu quero dizer para você que as lives, elas são normalmente pela manhã, e amanhã nós estaremos de volta, né? Eu não sei se eu vou fazer a live amanhã esse horário, a minha ideia é que seja pela manhã. Mas amanhã nós vamos falar sobre proteção dos filhos em relação aos ataques espirituais. Eu quero que você já se posicione e venha em nome de Jesus. Agora, dia 3, eu quero enfatizar isso aqui. Dia 3, às 9 horas da manhã, em nome de Jesus, nós estaremos aqui fazendo uma live com uma mulher de Deus. O nome dela é Kátia Alencar. E eu já quero instruir vocês para que vocês estejam lá seguindo o Instagram dela, @ministrandofilhos. É uma mulher de Deus posicionada e ela tem um trabalho maravilhoso. Ela fala sobre libertação infantil, ela instrui as mães e os pais. Sabe que acaba sendo mais mães, né? Mas sempre tem um ou outro homem lá. Mas ela é mentora, inclusive de mães. Ela é mentora cristã e ela tem esse posicionamento. Ela é também pedagoga, tem outras formações voltadas para a educação. É uma mulher extremamente sábia, é uma mulher extremamente instruída. Inclusive ela tem esse livro aqui, ó, que eu, como não sou boba, já adquiri o meu. Inclusive eu estou participando junto com ela de um estudo. Quem adquire esse livro participa de um estudo com ela do próprio livro, entende? Então uma vez no mês tem um encontro com ela pelo Meet. E aí tem um estudo dos capítulos do livro, ela vai dando algumas direções e tem sido assim extremamente poderoso. Então já quero instruir vocês, inclusive já também orientar que vocês comprem o livro. O título do livro é Libertando Nossos Filhos, um manual bíblico para libertar e blindar seu filho das influências malignas. Então, dia 3 vai ser quinta-feira. Na quinta-feira eu estarei fazendo essa live aqui com ela às 9 horas da manhã. E eu quero que você convide o máximo de mulheres que você puder, porque essas mulheres precisam estar aqui. Nós vamos estar falando sobre a influência de desenhos e filmes na vida das crianças, que são portais espirituais abertos da infância. E ela tem um vasto conhecimento sobre isso aqui. Então, muitas coisas do que eu trago aqui, eu aprendi com ela, tá? Nos cursos feitos com ela. Então, eu preciso que você também venha e chame mais alguém. Amém? Deus abençoe poderosamente a sua vida. E amanhã nós nos veremos em nome de Jesus. Um grande beijo e um grande abraço aí no Senhor. Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês.